Bom dia aí, todo mundo. Hoje a gente tem o prazer de receber o professor Jair. Jair, deixa eu aproveitar para tirar uma dúvida. Eu sempre chamo você de Jair de Freitas, mas acho que está errado, né? Não, rigorosamente falando tá certo. É que na hora de colocar o nome nos Ah, artigos, eu tiro o D para simplificar a eu minha também. vida, né? Tá bom, mas é porque eu usei de Freitas na chamada. Então tá bom, beleza. Então, o professor Jair de Freitas, da Universidade Federal do Espírito Santo, ele é professor titular. E ele tem experiência, tem uma grande experiência com ressonância magnética nuclear, que é uma técnica que ele usa já há muitos anos, desde o doutorado, né, Jair? O Jair, ele passou pela Universidade de Warwick e também pela Universidade de East Anglia, na Inglaterra, né? E atualmente ele aplica RMN em estado sólido. Nesse seminário de hoje ele vai falar sobre o uso da RMN em grafenos, né? Tanto do ponto de vista experimental quanto do ponto de vista computacional. Estou muito curioso, viu, Jair? Então, muito obrigado aí por ter aceito participar do nosso seminário e você está com a palavra. Tá ótimo. Eu que agradeço, Ivan. Prazer estar aqui com vocês, revendo alguns rostos conhecidos aí e encontrando alguns novos. Prazer participar aqui desse ciclo de seminários. Só uma correção, comecei a trabalhar com ressonância no mestrado com o professor Tito, né? Amigo nosso, amigo comum, Verdade, é lá em verdade, São é Carlos, né? Isso. verdade, é verdade. Depois, Eu lembro da sua tese de doutorado que você estava estudando silício no arroz, não era isso? Usando silício proveniente da casca de arroz, exatamente. energia da casca de arroz. Já foi da minha banca. Bons tempos. Mas enfim, então a ideia hoje é discutir um pouco sobre essas investigações que a gente tem conduzido aqui no nosso grupo, Laboratório de Materiais Carbonosos Cerâmicos, né, envolvendo materiais grafênicos, principalmente usando RMN, a principal técnica que nós temos utilizado aqui. Eu vou falar um pouco, então, uma parte introdutória aí sobre a... Acho que tem um microfone aberto aí que deu um ruído. Tá vendo? Fecha seu microfone aí, por favor. Beleza. Eu vou fazer uma parte mais introdutória aqui sobre o nosso grupo, sobre o que a gente fez no passado, o que a gente tem feito hoje, e depois uma parte mais fundamental sobre o que são materiais grafênicos, estruturas e propriedades. Depois a gente passa para RMN e discute alguns exemplos de aplicações recentes feitas aqui no grupo, tentando combinar essas duas abordagens, né, a parte experimental com a parte computacional. Então, o nosso grupo representado por essa sigla LMC, já existe há muito tempo, desde o final da década de 1980, e foi fundado pelo professor Francisco Emerick, conhecido acho que de várias pessoas aqui, que já está aposentado, mas ainda participa, né, ativamente aqui nos nossos trabalhos. Para quem não conhece Vitória, vários aqui já vieram, né, é sempre um prazer recebê-los. Mas para quem não conhece, a nossa universidade fica localizada aqui, isso aqui é uma visão da região norte aqui da cidade de Vitória. A gente está bem perto do aeroporto, perto de uma das principais praias aqui, na entrada da Baía de Vitória, a Praia de Camburi, é um ponto turístico. Então a universidade está convenientemente localizada, né? A gente gasta aí 10 minutos daqui no aeroporto. Inclusive, de vez em quando aparece um som, quando algum avião pousa ou decola, se acontecer durante a apresentação, não se assustem, porque a gente realmente está muito perto do aeroporto aqui. E aí, dentro desse campus, é o principal campus da universidade, o campus de Goiabeiras. Aqui fica localizado o nosso laboratório, é uma área médio porte. E eu estou mostrando aqui também uma outra construção, essa sim de porte bem maior, que é o núcleo de química do petróleo, porque aqui ficam localizados vários equipamentos usados na caracterização dos nossos materiais e de outros, né? É um núcleo de multiusuários, inclusive os equipamentos de ressonância magnética. Então, o nosso laboratório tem lá uma infraestrutura mínima para preparação e caracterização de materiais, tem difratômetros de raio-x, equipamentos de análise térmicas, enfim, tem uma série de equipamentos, vários resultados que eu vou mostrar aqui foram obtidos nesses equipamentos. Essa é a vista do núcleo de química do petróleo. Foi construído já há mais de 10 anos e tem prestado serviço, né, e tem atendido às demandas de pesquisa de vários grupos da área de química, da área de física, enfim, de todo mundo que precisa de técnicas de caracterização aqui.
Nesse prédio ficam localizados os nossos espectrômetros. A gente usa principalmente esse aqui, é um espectrômetro já bastante antigo, ainda da Varia, né, que nem existe mais hoje em dia, para RMN, né, que trabalha a 400 MHz para hidrogênio. Isso corresponde a 9,4 Tesla. A gente chama isso aqui de espectrômetro de alto campo, para contrastar com outro que a gente também tem, que opera a 20 MHz, é um campo bem mais baixo. Esse aqui é usado, esse é bem mais recente, ele é usado para investigações de líquidos, especialmente óleos, alimentos, meios porosos, e os experimentos de alto campo, né, que são os que eu vou descrever aqui hoje, são todos registrados nesse equipamento aqui da Varia. Então, no nosso grupo, a gente tem, ao longo do tempo, aí, estudado especialmente materiais carbonosos, materiais em que o carbono é o principal constituinte. Como eu falei, esse grupo existe, o laboratório fisicamente existe desde 1987, quer dizer, isso são vários anos antes do grafeno, né, do grafeno ter sido isolado e se tornado assunto, né, de tantas pesquisas como a gente encontra hoje em dia. Então a gente já vem trabalhando com assuntos desse tipo há alguns anos, e é claro que mais recentemente a gente começou a estudar também esses materiais grafênicos, materiais que são construídos a partir do óxido de grafeno ou de materiais relacionados. Usamos a espectroscopia de RMN como principal técnica, mas também várias outras, né, vários outros métodos têm sido utilizados na parte de caracterização física, química e estrutural. Nosso laboratório está no departamento de física, mas ele é completamente multidisciplinar. Eu oriento muitos alunos da química, tem vários engenheiros que trabalham lá com a gente. Então, de fato, é um laboratório de materiais, né, em última análise. Recentemente, a gente tem estudado então bastante coisa sobre materiais derivados de óxido de grafeno e óxido de grafeno reduzido. É sobre isso que eu vou falar bastante hoje aqui. Mas também existem outros temas que são abordados em trabalhos não só da minha parte, mas também dos colegas que trabalham no grupo, envolvendo materiais ligandocelulósicos, ciências de alimentos, simulações computacionais. Eu vou falar um pouco sobre elas aqui, processo de relaxação em meios porosos, assunto com o qual o Ivan também trabalha, e alguns outros tipos de estudos computacionais. Em termos de aplicações, a gente tem feito muita coisa na área de catálise, nessa parceria com os químicos, e na área de adsorção. Acho que eu passei aqui já, deixa eu ver. Não, aqui. Na área de adsorção, a gente usa muito os carvões ativados e os materiais grafênicos em geral para remoção de contaminantes. Então tem também um apelo ambiental aqui importante nesses estudos recentes. O grupo hoje é formado por esses nomes que estão aqui. É um grupo relativamente grande, né? Tem um razoável número de professores. O Emerick está aqui, o professor sênior, fundador do grupo. Alfredo é um membro também antigo da área de plasmas. O professor Miguel atua principalmente na área de carvões ativados. Os professores Vanderlan Scopel e Jorge Luiz Gonzalez são os responsáveis pela parte computacional. O Jorge trabalha muito com simulações de propriedades de transporte em meios porosos, especialmente de cálculo de processo de relaxação em RMN. E o Vanderlan, cálculo de propriedades eletrônicas de materiais cristalinos ou amorfos. Então, vou mostrar muitos resultados aqui obtidos nessa parceria desenvolvida com o Vanderlan e com os alunos dele. O professor Tiago trabalha com RMN de baixo campo e com EPR, e o Daniel é um doutor formado no grupo, que é servidor da universidade, e que trabalha bastante com RMN de sólidos também. Tem muitas produções nessa área. Então, eu vou começar falando de uma maneira mais geral sobre os materiais grafênicos e sobre suas aplicações. Como eu disse agora há pouco, a faixa, né, a gama de aplicações desses materiais é bastante ampla, variando indo desde processos de adsorção, que talvez sejam as aplicações mais tradicionais, até coisas mais recentes, razoavelmente recentes, né, como o uso em dispositivos eletroquímicos, captura de CO2, que é um tema bastante atualizado, tratamento de solos. Nesse caso a gente usa a nomenclatura de biocarvões, né? Então, esses materiais têm aplicações em diversas áreas. O que reúne todos esses materiais sob esta mesma denominação, obviamente, é a existência do grafeno como uma unidade básica e estrutural, quer dizer, uma unidade a partir da qual a estrutura desses materiais pode ser descrita. O grafeno está entre, né, os vários tipos de
de materiais de carbono, as formas elementares do carbono. A partir dele, né, pelo menos do ponto de vista teórico, né, a gente pode construir várias formas, né, de organização dos materiais de carbono, como o grafite, os nanotubos, os fullerenos. E o termo mais geral, materiais grafênicos, a gente usa então para aqueles materiais que podem ser descritos em termos estruturais a partir pelo menos em escala local, né, a partir de uma construção similar à do grafeno. Nem todos os materiais de carbono são grafênicos, né? Então existem vários materiais em que o tipo de vizinhança química está mais parecido com o diamante do que com o grafite, né? Então são materiais, carbonos tetaédricos, por exemplo, ou materiais do tipo diamante, são materiais que não entram nessa classe de materiais grafênicos. Então estou tentando usar aqui uma nomenclatura que tem sido recomendada, né, e tem sido adotada pela comunidade que atua na área de carbono para tentar separar, né, os termos técnicos utilizados de acordo com as características estruturais do material. Hoje em dia é muito comum a gente ver o termo grafeno sendo usado de maneira muito pouco rigorosa, até abusiva em alguns casos, né? Seja por simplicidade, quer dizer, na forma de se referir ao material, ou até por razões de marketing. Mas, rigorosamente falando, o termo grafeno deve ser usado para isso aqui, né? Para uma folha de carbono, uma folha contendo apenas carbono, com átomos ligados entre si por ligações do tipo sp2. A partir do grafeno, desse conceito, né, a gente pode, obviamente, definir multicamadas, bicamadas, poucas camadas, mas nesse caso, obviamente, não é mais uma folha de grafeno. E o termo materiais à base de grafeno, esse em inglês, graphene materials, esse deve ser usado então para materiais que têm essencialmente uma estrutura bidimensional ou com poucas camadas e cuja estrutura é similar à da folha de grafeno. É o caso do óxido de grafeno, vai ser o principal tema aqui dessa nossa conversa de hoje. Está indicado nessa figura aqui de baixo. Isso é uma folha de grafeno cheia de grupos funcionais contendo oxigênio. Basicamente, isso é um óxido de grafeno. A partir desse material, que é o óxido de grafeno, a gente pode obter uma versão mais parecida com o grafeno, que é o óxido de grafeno reduzido, esse aqui de cima, em que vários desses grupos funcionais foram removidos por tratamentos químicos ou térmicos, e uma estrutura mais parecida com aquela da folha de grafeno ideal foi recuperada. Em termos de condutividade elétrica, esse material aqui, que é o RGO, óxido de grafeno reduzido, ele apresenta certa similaridade com o grafeno, enquanto que o GO não, o GO é um material isolante. E de uma maneira mais geral ainda, a gente usa o termo materiais grafênicos, esse é o título que eu usei para esse seminário, para a classe de materiais bidimensionais ou tridimensionais que tem o grafeno lá como fazendo parte da sua constituição estrutural fundamental. Então, a visão que a gente tem de um material grafênico tridimensional, eu vou mostrar aqui vários exemplos depois de materiais reais, é baseada nesse modelo, chamado modelo de Franklin. Ele foi proposto pela Rosalind Franklin, a mesma do DNA, né? A partir de dados de difração de raio-x. A ideia aqui é que os átomos de carbono estão concentrados, localizados em regiões chamadas de cristalitos. Então, dentro de cada um desses cristalitos com dimensões nanométricas, a gente encontra os planos do tipo grafeno, mas não há uma organização, obviamente, cristalina que se repita no material como um todo. O material é poroso, né? Entre esses vários cristalitos aparecem sempre nanoporos e existem várias ligações cruzadas. Isso é um modelo, como eu disse, né? Muito antigo, década de 50 do século passado, mas imagens de microscopia bem mais recentes mostram, como vocês podem ver aqui, né, uma distribuição dos cristalitos que é bastante, curiosamente, né, bastante parecida, lembra bastante, né, aquela previsão do modelo. Aqui é uma comparação de um arranjo estrutural, são duas imagens de microscopia, né, com a mesma barra de escala, mas para materiais, ambos materiais de carbono, essencialmente os dois contêm só carbono, produzidos a uma mesma temperatura, 2.300 graus Celsius, só que a partir de precursores diferentes. Então, como vocês podem ver, o grau de alinhamento entre os planos e, portanto, de ordem estrutural é muito maior na letra B do que na letra A. Da letra B é produzido a partir de
de um antraceno, um precursor antracênico, e o da letra A a partir de um açúcar, sacarose. Aqui praticamente a gente tem o grafite, né? Um alinhamento perfeito dos planos, enquanto que aqui a gente tem um material não é exatamente amorfo, porque existe uma ordem de curto alcance, né? A gente chama isso aqui de estrutura turbostrática, em que é um material desordenado, mas com alguma ordem em escala atômica. Essas estruturas podem ser modeladas. Eu vou falar um pouco aqui sobre o uso de métodos computacionais, então usando especialmente dinâmica molecular e cálculos baseados em DFT, é possível não só reproduzir esses arranjos estruturais, como calcular também propriedades associadas a propriedades dependentes do grau de ordenamento estrutural e da presença de defeitos. O que a gente tem feito aqui muito, e aliás isso é o que é feito em todo mundo praticamente que trabalha com materiais grafênicos do ponto de vista experimental, né, é explorar como que diferentes métodos de preparação e diferentes escolhas do precursor, diferentes escolhas das rotas químicas em muitos casos, permitem a obtenção de materiais com estruturas diferentes, composições químicas diferentes, presença de defeitos, presença de grupos funcionais. E aí, esses sítios onde aparecem os defeitos podem ser nas bordas, podem ser em contornos de grão, como aparece nessa figura aqui, ou podem ser onde aparecem heteroátomos, grupos funcionais. Esses sítios normalmente são os sítios mais importantes para aquelas aplicações que eu mencionei no começo, né? Para a catálise, para a dissorção, para a captura de CO2. Normalmente é por aqui, né, que começam pelo menos, as principais reações químicas, ou os principais processos envolvidos nessas aplicações. Então a ideia nossa aqui, como eu disse de vários outros grupos, né, é explorar a construção desses materiais e a identificação desses defeitos, desses grupos, usando um arsenal de técnicas experimentais, dentre as quais a RMN, né, que é a que a gente usa principalmente aqui. Claro que essas estruturas podem ser modeladas, então a gente combina, né, a ideia computacional, as informações provenientes da modelagem computacional com a parte experimental, tentando melhorar não só a compreensão sobre os aspectos estruturais, como eventualmente aprender mais sobre os protocolos de preparação, né, que em última análise é o que se deseja, né, como preparar um material apropriado para esta ou para aquela aplicação. Então, vou falar um pouquinho sobre a RMN agora. Provavelmente todo mundo aqui já usou a RMN, ou já usa a RMN no presente, né? Então não vou gastar muito tempo, mas só discutir as características gerais importantes para a nossa discussão. Então, em RMN, essencialmente, a gente mede a frequência de ressonância de um núcleo magnético, um núcleo que tem momento de dipolo magnético, na presença de um campo externo. Acontece que o núcleo nunca está isolado, então o que a gente mede na prática é a resposta do núcleo ao campo local. O campo local é o campo externo somado com o campo induzido pela presença, principalmente pela presença dos elétrons, das nuvens eletrônicas na região em torno do núcleo. E daí, essa frequência vai ser dependente, portanto, das características do ambiente químico, a partir dessa quantidade aqui chamada de blindagem. Em estado sólido isso é um tensor, em líquidos isso é um número, um escalar. E experimentalmente o que a gente faz é comparar a frequência medida, a frequência observada para um certo núcleo. Eu vou falar muito sobre carbono 13, né? Mas pode ser usado os outros núcleos. A gente mede a frequência observada, por exemplo, para o carbono 13 no material em comparação com a frequência observada para o mesmo núcleo numa amostra de referência. Essa diferença relativa é chamada de deslocamento químico, é simbolizado pela letra delta. Experimentalmente é isso que a gente mede, essencialmente, no espectro de RMN, né? São vários picos, cada um deles tem o seu deslocamento químico. Tipicamente eles ficam na faixa de dezenas a centenas de partes por milhão. Para carbono 13, essa é a faixa importante, de 0 a 200 partes por milhão. Quando a gente escreve dessa maneira, quando a gente normaliza, né, a diferença entre as frequências pela frequência de ressonância para uma amostra de referência, o resultado é independente do campo aplicado. Então a gente pode comparar espectros obtidos em diferentes espectrômetros, todos eles vão ter os mesmos valores de delta, né, se forem obtidos para mesmo tipo de amostras. Essa é a vantagem de trabalhar com essa escala, né? Essa escala normalizada de deslocamento químico. Um ponto importante que vai aparecer nos exemplos daqui a pouquinho é que quando a gente faz
comparações entre experimentos e cálculos, o que é calculado é a blindagem, né? O que é calculado, o que pode ser obtido a partir de primeiros princípios, é o sigma. Você calcula o sigma essencialmente a partir da densidade de corrente eletrônica induzida pelo campo aplicado. E aí a gente tem que tomar cuidado nessa comparação, porque o delta é sempre medido em relação a uma referência, e o sigma pode ser calculado de maneira absoluta, né? Então é preciso tomar um certo cuidado nessas comparações, mas enfim, há métodos para fazer isso, como eu vou mostrar daqui a pouquinho. Aqui são alguns núcleos tipicamente usados nos estudos dos materiais grafênicos. O mais importante para essa nossa conversa é o carbono 13. Como vocês estão vendo aqui, ele é pouco abundante, é 1% só abundante. A frequência de ressonância dele é 1/4 da frequência do hidrogênio. O hidrogênio tipicamente é o núcleo usado como o que rotula o espectrômetro, né? A maior frequência dos núcleos comuns é sempre obtida para o hidrogênio, para o próton. E aí, o nosso espectrômetro, por exemplo, é 400 MHz, porque os hidrogênios, os núcleos de hidrogênio, têm a frequência de 400 MHz neste campo, né? No campo que a gente usa. Para o carbono é sempre 1/4, né? Então, para 400, no nosso caso, o carbono dá 100 MHz. E outros núcleos também podem ser interessantes, dependendo da composição química do material. Alguns são muito pouco abundantes, como o oxigênio, que torna muito difícil a detecção. No nosso campo é impossível detectar oxigênio. Outros são mais simples, como fósforo, como flúor. A gente consegue fazer experimentos multinucleares, né, dependendo da composição química do material. Mas, de longe, né, o carbono vai ser o mais importante nas nossas conversas, porque os materiais grafênicos têm o carbono como seu principal constituinte. Vou mostrar aqui agora alguns exemplos de espectro, só para vocês verem como que esses deslocamentos químicos aparecem, né? Isso é um espectro bem antigo, né, década de 80, registrado por uma amostra de carvão mineral. E aí a resolução não é grande, a relação sonoro-ruído também é pobre, mas é possível perceber já o poder da técnica, né, na distinção de diferentes ambientes químicos. Se a gente faz esse experimento em solução, eu não trouxe nenhum exemplo aqui hoje envolvendo RMN em solução, mas as linhas são muito mais estreitas. Em solução, a gente remove completamente as interações anisotrópicas, graças ao movimento rápido das moléculas, e consegue obter espectros com uma resolução muito melhor, né? Claro que o problema é que nem todos os materiais são solúveis, dependendo da escolha do solvente, obviamente, e nem sempre a gente está interessado em estudar as moléculas isoladas, as moléculas dissolvidas, né? As moléculas no material dissolvido. A gente quer estudar, no caso dos materiais grafênicos especialmente, a gente quer estudar o material no estado sólido, e daí o interesse em registrar esse tipo de espectro, apesar das suas dificuldades. Como eu disse, isso aqui é uma versão bem antiga, eu coloquei também uma versão mais nova, para vocês verem que a situação melhorou, assim, o espectro ainda não é comparável ao obtido em solução, mas hoje em dia a gente já consegue linhas com uma resolução bem melhor, dependendo das técnicas usadas, eu vou mencionar algumas delas depois, e a gente consegue obter uma gama de informações sobre a distribuição de grupos químicos do material bastante detalhada, né, como vocês podem ver nesse exemplo aqui de um artigo de alguns anos atrás, poucos anos atrás. Isso aqui é para uma amostra de óxido de grafeno. É claro que essas identificações de todos esses grupos aqui, a identificação não é só baseada nesse espectro unidimensional, né? Nesse artigo ele descreve o uso de um conjunto de informações obtidas por RMN até chegar nesse modelo aqui, para a descrição da estrutura dessa folha de óxido de grafeno. Como eu disse, em sólidos, o efeito do campo induzido ele é um efeito anisotrópico, então o campo induzido pelas correntes eletrônicas não necessariamente tem a mesma direção do campo aplicado, em geral não tem, né? Porque a amostra tem a distribuição das nuvens eletrônicas espacialmente, né, não é isotrópica. Então a gente caracteriza essa informação a partir do tensor de blindagem. Eu não vou perder muito tempo aqui, mas só para batizar, né, introduzir os termos, a gente caracteriza a blindagem informando esses três números. Um deles é a média, 1/3 do traço, né, o valor deslocamento químico isotrópico. O outro mede o tamanho da anisotropia, constante de anisotropia, e o outro a assimetria, o quanto que a blindagem causada pelos elétrons se afasta de uma simetria axial. Esses três são os números que interessam, né? São os números que podem ser calculados computacionalmente e que a gente pode obter experimentalmente a partir de ajustes de espectros de pó. O que acontece é que no material policristalino, quando a gente leva em consideração, né, este campo local aqui, para os diferentes cristais orientados de maneira aleatória em relação ao B0, ao campo aplicado, o que acontece é que a frequência tem uma distribuição angular
bastante previsível, né, como indicado nessa equação. Claro que isso depende das interações que são levadas em conta. Tá? Aqui eu só estou levando em conta a interação de blindagem. Então, com essa distribuição de frequências, o espectro fica alargado. Essa é uma das razões da baixa resolução dos espectros de RMN de sólidos. Né? A distribuição de frequências causadas pela anisotropia, simplesmente pela anisotropia da blindagem. Esses espectros podem ser ajustados, já que a forma, né, da distribuição de frequências é previsível, é fácil construir expressões matemáticas para essas formas de linha. E aí é possível então calcular as componentes principais do tensor de blindagem e expressá-las em função daqueles 3 parâmetros que eu mencionei anteriormente. Isso é um experimento relativamente simples de fazer. Mas não é o mais usual. O mais usual quando a gente vai fazer um experimento de RMN de sólidos é tentar se livrar dessa anisotropia. E para isso existem métodos, o principal deles é esse aqui, é chamado rotação em torno do ângulo mágico. A gente coloca a amostra num cilindro, um rotor, um formato cilíndrico, e esse rotor gira rapidamente em torno de um eixo que faz exatamente esse ângulo aqui com a direção do campo aplicado. Esse ângulo é chamado ângulo mágico. E a matemática aqui não importa muito, mas essencialmente o que essa rotação faz é eliminar todos os termos que têm essa dependência angular nas expressões que descrevem a dependência orientacional da frequência. Então, ao fazer o experimento dessa forma, a gente elimina as componentes anisotrópicas e fica só com a componente isotrópica, aquela que aparece numa frequência correspondente ao valor médio das 3 componentes principais do tensor de blindagem. Esse espectro aqui tem resolução parecida com o de líquidos. Pode ter, né? Dependendo da natureza do material. Então, ao usar essa técnica, que é a mais rotineiramente usada em RMN de sólidos, a gente consegue espectros com resolução muito melhor do que os estáticos. Coloquei aqui só uma comparação feita num trabalho aqui do grupo recentemente. De novo, falando de óxido de grafeno, né? Então, o espectro registrado em condições estáticas, a gente vê os padrões de pó claramente, é possível fazer ajustes aqui e determinar todas as componentes dos tensores de blindagem para cada sítio, né, que são 3 sítios. Assim, foram identificados de maneira simples 3 sítios. Mas a resolução é muito, muito baixa e a relação sinal-ruído também vai ser pobre. Né? Para obter um espectro como esse, a gente tem que deixar o sistema registrando aí durante dias, tipicamente. Né? Isso aqui vai durar um dia. Enquanto que se a gente coloca a amostra para rodar em torno do ângulo mágico, a gente obtém um espectro com resolução muito melhor. Os deslocamentos químicos agora são detectados de forma mais clara. Se vocês olharem com cuidado, vocês vão perceber que essa faixa aqui ela é menor do que esta. Né? Aqui eu estou olhando só de 250 a 0. Né? Então, o espectro de baixo, de fato, tem linhas mais estreitas do que o de cima. O que a gente normalmente faz é combinar esses 2 métodos. Né? A vantagem de baixo é que, dos experimentos com MAS, é que a gente consegue fazer medidas rápidas, relativamente rápidas, né? E identificar os deslocamentos químicos. E quando a gente quer determinar todas as componentes do tensor, aí tem que usar o método em condições estáticas ou algum outro experimento similar. Como eu disse, a gente pode fazer cálculos da blindagem. Existem vários métodos usados hoje em dia, e vários pacotes, né, como o Quantum Expresso, 20K e vários outros, que são bastante poderosos, né, no tipo de informação que eles fornecem. O que todos esses pacotes fornecem, bom, dentre outras propriedades eletrônicas, né, propriedades do sistema, estruturais eletrônicos do sistema, eles fornecem os valores de sigma. Então, normalmente, nesses típicos cálculos usados em RMN, a gente constrói células unitárias ou supercélulas com condições periódicas de contorno. Se o sistema for cristalino, se ele for amorfo, você tem que construir, enfim, uma supercélula que represente, né, a unidade amorfa dentro de uma caixa, coisa parecida. Né? Depois são conduzidos procedimentos de relaxação estrutural e eletrônica convencionais em DFT. E, finalmente, os cálculos da blindagem são realizados usando um desses pacotes que eu mencionei. Na hora de fazer a simulação, a gente tem que converter a blindagem em deslocamento químico, e daí existem outros programas, outros pacotes que permitem que os espectros sejam simulados de maneira simples. Esse é o tipo de estudo que, como eu mencionei no começo, né, que é feito aqui no nosso grupo, é feito em parceria com o professor Vanderlei Scopel, especialista nesses métodos de cálculo. Hoje em dia isso tem sido muito usado, especialmente para a elucidação da estrutura de compostos orgânicos, a estrutura cristalina de compostos orgânicos.
Porque você sabe que a localização exata, né, de átomos de hidrogênio é difícil de determinar por difração de raio-x, né, por conta da baixa densidade eletrônica. Então, a combinação de dados de difração com RMN de sólidos é muito útil para elucidação estrutural de fármacos, compostos orgânicos em geral. Essa área é conhecida como cristalografia por RMN, né? A combinação de simulações computacionais e análises experimentais por RMN de sólidos desses materiais, especialmente materiais orgânicos. Então, eu vou começar a mostrar alguns resultados. Esse aqui já é um trabalho relativamente antigo, 8 anos atrás, né? Mas é interessante mencioná-lo porque aqui a gente meio que estabeleceu as marcas, né? Enfim, os protocolos fundamentais para cálculo de RMN nos materiais grafênicos. Então, a gente começou com um material bem simples, uma folha de grafeno, e calculou, mostrou, né, como que usando DFT é possível obter os valores de blindagem. É claro que aqui o espectro simulado também vai ser simples, né, porque eu só tenho um tipo de ambiente químico. Para fazer essa simulação que a gente tomou cuidado de converter, né, blindagem em deslocamento químico usando esse tipo de expressão, né, onde sigma, que são os valores calculados, e aí tomando um valor experimental de um composto de referência, nesse caso a gente usou o benzeno, a gente obtém valores calculados de deslocamento químico comparáveis com os experimentos. Então isso é o espectro simulado, e aqui eu mostro espectros obtidos experimentalmente para amostras parecidas com uma folha de grafeno, quer dizer, uma amostra que quimicamente seja similar a uma folha de grafeno, e a gente pode ver que a comparação não é ruim. Isso aqui é um grafite moído, isso é um material obtido a partir de resíduo na produção do fulereno. A gente fez esse tipo de cálculo para vários modelos, vários sistemas modelos. O grafeno é o mais simples deles, mas a gente também estudou grafites com diferentes tipos de empilhamento, bicamadas, multicamadas, e estabeleceu as faixas, né, de deslocamentos químicos isotrópicos e de parâmetros de anisotropia para esses materiais. Isso acabou sendo útil para estudos posteriores, né? Deixa eu mostrar aqui outra abordagem que a gente usou, essa mais recente, que aí usando esse método a gente passou a tentar calcular como que são os espectros de RMN em materiais desordenados, que aí o problema é bem mais complicado, né, do ponto de vista de distribuição de deslocamentos químicos. Então, aqui foram usados, né, métodos de dinâmica molecular para a construção de estruturas como essas que estão indicadas aqui, de hidrocarbonetos, quer dizer, materiais contendo carbono e hidrogênio com diferentes densidades, diferentes concentrações de hidrogênio. Esses são os 3 sistemas que terminaram, né, no final, foram os que a gente incluiu na versão final do trabalho. Eu mostro aqui as versões ampliadas das estruturas usando condições periódicas de contorno. Então, um sistema que tem uma constituição razoavelmente ordenada, a gente consegue reconhecer aqui os planos, né, similares ao grafeno. As bolinhas azuis são os átomos de hidrogênio, tá? E as bolinhas pretas os átomos de carbono. E os outros 2 sistemas são progressivamente menos ordenados e com mais hidrogênio. Então esse aqui é um sistema menos grafênico dos 3, ok? Tem muitos carbonos aqui com coordenação tetraédrica. A gente ainda consegue reconhecer alguns anéis, enfim, algumas regiões pequenas com vizinhança química similar à do grafeno, mas esse material é muito menos ordenado e muito menos grafênico do que os outros. Essas estruturas foram todas geradas por dinâmica, como eu disse, né? Simplesmente o sujeito lá, Alain Ambrosio, foi que conduziu esse trabalho, partia de um sistema na fase gasosa e relaxava, baixando a temperatura, usando os potenciais típicos da dinâmica molecular, ele conseguia construir essas estruturas. Depois essas estruturas eram levadas para os cálculos de propriedades estruturais, como essa aqui, né, de função de distribuição de pares e de parâmetros de RMN. A gente vê aqui, olhando para as distâncias em que acontecem os picos na distribuição de pares, a gente vê claramente que o sistema mais ordenado, que é o A, né, ele tem um pico numa distância interatômica comparável com a do grafeno, 1,4 angstroms, enquanto que os outros, né, têm distâncias maiores, são mais comparáveis com a distância entre carbonos no diamante, né, é um pouco maior. Daí, para cada sítio dessas estruturas, foi calculada a blindagem. Aí, esse processo computacional, de fato, é bem mais complicado do que o que eu mencionei anteriormente, porque o número de átomos aqui é muito grande, né? E então,
foi feito o cálculo da blindagem para cada sítio, essa blindagem foi convertida em deslocamento químico e foram gerados esses histogramas, né, que indicam a distribuição de frequências para todos os átomos presentes no sistema. Passando aqui uma gaussiana, né, em torno desses histogramas, é possível gerar espectros simulados como esses aqui. A gente consegue reconstruir, né, os espectros de materiais grafênicos, esse aqui claramente é um espectro de material grafênico, e de materiais contendo maiores quantidades de hidrogênio em função do aumento da variação da densidade e da quantidade de átomos de hidrogênio. Esses são os espectros simulados. Eu coloco aqui uma comparação entre 3 espectros experimentais. Vocês podem ver que a comparação é bastante razoável. Claro que aqui eu escolhi, né, 3 materiais com características similares, né? Então, o de cima, que é um pirocarbono, é um material preparado em temperaturas muito altas, que vai ser similar ao sistema A, né? Praticamente não tem hidrogênio, tem pouco hidrogênio. O B é um material carbonizado em temperaturas intermediárias, então tem bastante hidrogênio. Essa aqui é a região dos grupos alifáticos, né? Carbonos ligados a hidrogênio em cadeias alifáticas. Essa aqui é a região de anéis, né? Carbonos ligados a outros carbonos em anéis aromáticos. E o terceiro é o asfalteno, um material que tem um teor de hidrogênio bem mais alto e que gera um espectro razoavelmente similar ao espectro do sistema menos ordenado. Então, esse tipo de trabalho serve para a gente entender, primeiro, aprender, né, como usar os métodos computacionais para prever os espectros e entender como que esses métodos podem ser úteis para detectar assinaturas, quer dizer, em que posição do espectro, em que frequências este ou aquele tipo de defeito, este ou aquele tipo de modificação estrutural vão gerar contribuições. Então, para a interpretação dos resultados experimentais, esse tipo de análise é bastante útil. Outra coisa que a gente consegue calcular teoricamente, tem consequências experimentais bem importantes, é essa aqui, né? Toda vez que a gente tem elétrons circulando nesses anéis aromáticos, aqui é uma molécula de benzeno, por exemplo, a circulação dos elétrons gera campo magnético. E esse campo, obviamente, vai se somar ao campo externo, né, para gerar o efeito que a gente chama de deslocamento químico, afetado pela blindagem. Essas correntes são induzidas pelo campo externo. Então, se a gente consegue calcular essas correntes, calcular os efeitos delas, a gente pode determinar a consequência disso para o deslocamento químico, não só dos átomos de carbono, mas também para moléculas adsorvidas. Então, a gente fez isso em alguns trabalhos. Esse aqui é um trabalho recentemente conduzido por um colega aqui da UFES, 2 colegas, um da UFES e um do IFES, aqui do Espírito Santo. Eles calcularam as correntes eletrônicas induzidas em vários anéis contendo átomos de carbono com coordenação similar à do grafeno. São coronenos, esses aqui a gente chama de coronenos, esses que têm esse formato parecido com a molécula de coroneno, né? Coroneno é essa molécula aqui, e triangulenos são esses aqui. E aí, no caso dos coronenos, as tendências são bastante claras, né? O deslocamento químico, especialmente dos átomos de carbono aqui no centro, é muito afetado pela circulação das correntes. A gente verifica, né, que o deslocamento químico diminui quando a gente se afasta da borda para o centro. E o deslocamento químico médio também diminui quando o tamanho do fragmento, do flake grafênico, aumenta, graças ao efeito dessas correntes, né? Dessas correntes que foram calculadas aqui. No caso dos triangulenos, há alguma coisa até mais exótica acontecendo. Essa aqui é difícil de comparar com experimentos, porque é muito difícil fazer RMN nesse tipo de sistema, né? Mas os triangulenos eles tendem a ter spins não compensados nas bordas. Então aqui a gente tem uma interação hiperfina gigantesca causada por esses spins eletrônicos, né, sobre os spins nucleares dos núcleos de carbono. Então, ao invés de falar em deslocamentos químicos aqui na faixa típica, né, de 100 ppm, é o que a gente tipicamente encontra nos materiais grafênicos, aqui a gente está falando em milhares, né, de ppm. Né? Então, as faixas de frequências aqui são bem diferentes. Foi interessante calcular, apresentar esses resultados para registrar, né, enfim, esse tipo de consequência da interação hiperfina, mas é difícil, como eu disse, comparar isso aqui com medidas experimentais diretas. Como eu disse, esse efeito ele afeta não só os átomos de carbono, mas também as moléculas adsorvidas, né? Então, boa parte das aplicações de materiais de carbono, os materiais grafênicos em particular, envolve a interação desses materiais com moléculas de diferentes compostos, né? Gases, fase líquida, enfim, em várias situações, como eu até mencionei em algumas aplicações no começo da nossa conversa.
Então, o que a gente fez, bom, isso aqui já foi feito por várias pessoas, né? Mais recentemente a gente fez um estudo assim, calculando o efeito dessas correntes sobre a frequência de ressonância de prótons em moléculas de água. Então, foram simuladas, né? Estruturas contendo moléculas de água adsorvidas ou contidas em poros. Aí aqui o poro é simulado pela presença de folhas de grafeno, como vocês estão vendo. Na verdade, são folhas de grafeno empilhadas, né? Então existe aqui várias folhas para cima e para baixo nessa figura. E daí a interação entre as moléculas de água e das moléculas de água com os planos é que vai definir o valor final do deslocamento químico do hidrogênio. Agora eu estou olhando para os núcleos de hidrogênio nas moléculas de água. Aqui é um resumo dos resultados. A gente observa que quanto menor for o poro, maior vai ser o efeito, né? Que o deslocamento químico vai ficando mais negativo, porque as correntes eletrônicas vão tendo uma consequência mais importante, né? Uma vez que os planos estão mais próximos. E esse efeito é muito diretamente observado experimentalmente quando a gente faz medidas experimentais em materiais, carvões ativados, grafites, enfim, diferentes tipos de materiais. Isso é muito antigo, esse efeito já é conhecido há muito tempo na literatura. A gente observa que as frequências diminuem, claramente dá para ver nesse gráfico aqui, né? Quando a estrutura porosa vai sendo modificada, quer dizer, quando você coloca mais poros no material, ou quando os poros vão ficando menores, enfim, quando os efeitos das correntes eletrônicas ficam mais importantes. Isso aqui é para carvões ativados. A gente fez a mesma coisa para grafites. Aqui foram grafites moídos, tá? Então o grafite sem moer, ele é um sistema que não tem porosidade e é hidrofóbico. À medida que a gente vai moendo o sistema, a gente vai criando defeitos, criando poros, e aí é possível que esse material absorva a água. A gente mede o espectro de RMN da água absorvida e observa que o deslocamento químico depende do tempo de moagem. E a gente fez um estudo mais detalhado e verificou que, na verdade, o efeito principal está associado à porosidade, né? Quanto maior o tempo de moagem, maior a porosidade. E, nesse caso, menor é o efeito das correntes, né? Porque eu estou destruindo a estrutura cristalina com a moagem. Por isso que aqui o deslocamento químico cresce. O deslocamento químico aqui é a linha preta, tá? Por isso que aqui ele cresce em função do aumento do tempo de moagem, enquanto que aqui ele diminui, né? Em função do aumento da temperatura. É o mesmo efeito, só que causado, né, por duas variações de condições experimentais distintas. Deixa eu falar um pouquinho sobre óxido de grafeno. Ivan, você me dá um alerta aí, tá? Quando chegar no meu limite. Tá tranquilo, ainda tem aí mais uns 15 minutos. Beleza, obrigado. Como eu te disse no começo, a gente fez já fez, né, muitos trabalhos e continuou fazendo, utilizando óxido de grafeno e óxido de grafeno reduzido. São materiais fáceis de preparar, são úteis do ponto de vista prático, porque a partir deles a gente consegue obter materiais grafênicos, né, de boa qualidade. E, por outro lado, são fáceis de simular também, né? É possível construir simulações computacionais que levam a resultados bastante comparáveis, né, com o que a gente observa experimentalmente, que ajudam muito na interpretação. O óxido de grafite é um material muito antigo. A síntese dele foi proposta ainda no século XIX. É um material obtido a partir da reação do grafite com ácido sulfúrico, na presença de algum agente oxidante, geralmente é usado permanganato de potássio, como está indicado aqui. Como consequência dessa reação, a gente produz um material que tem muitos grupos funcionais, como eu já mostrei nas figuras anteriores, vou mostrar daqui a pouco de novo, muitos grupos funcionais contendo oxigênio ligados à estrutura do grafite, ligados aos planos, né, contidos na estrutura do grafite. Quando esse material é esfoliado em meio líquido, geralmente isso é feito simplesmente lavando o produto da reação e deixando em água ou sonicando, né, colocando algum tipo de agitação, a gente consegue esfoliar o material e obter o que é chamado de óxido de grafeno. São folhas essencialmente isoladas, quer dizer, na condição ideal, né? Eu tenho de fato folhas isoladas individuais. Cada folha dessa é originária de uma folha de grafeno, só que contendo muitos grupos funcionais. Na prática, dependendo da concentração, essas folhas tendem a se reorganizar ou se reagrupar, e quando você solidifica o material, você volta a ter um material com algum tipo de empilhamento das folhas. Não tão forte quanto no grafite, né? Mas existem interações entre as folhas. A estrutura desse óxido de grafite foi elucidada também usando RMN, né? Ainda na década de 90. E lá que foram estabelecidas as naturezas dos principais grupos funcionais. Então, a estrutura do material é um material heterogêneo, né? É um material que tem regiões em que a gente
encontra aquela distribuição típica de átomos de carbono do grafeno, com ligação sp2, e regiões onde há uma desordem estrutural grande, até um afastamento da planaridade, né, que claramente essa região não é planar, e muitos grupos contendo oxigênio. RMN de carbono 13 no estado sólido é uma técnica ideal para analisar esse sistema, porque é um material que não tem condutividade elétrica alta, um bom óxido de grafeno é um isolante, então é fácil de preparar o rotor, é fácil de sintonizar. Esse espectro ele pode demorar um pouquinho para ser obtido, depende da qualidade que você queira, né? Demora algumas horas ou uma noite, né? Se você quiser um bom espectro, mas é um material fácil de analisar e é muito fácil de identificar, né? Como vocês podem ver aqui nesse desenho, todos os grupos que estão presentes decorando, né, a folha de grafeno. Essa é a linha sempre associada aos carbonos sp2, é uma frequência muito parecida com aquela, um deslocamento químico, muito parecido com aquele do trabalho sobre grafeno, que eu mencionei alguns minutos atrás, quer dizer, entre 125 e 130 ppm, e aqui aparecem os grupos principais contendo oxigênio. A partir do óxido de grafeno a gente pode construir materiais derivados, e aqui tem muita química envolvida, né? É possível funcionalizar esses materiais, já que existem vários grupos aqui contendo oxigênio, é relativamente fácil projetar reações, fácil para os químicos, né? Projetar reações que vão introduzir grupos funcionais diferentes, né, no material derivado dessas reações. Então, esse trabalho foi feito aí alguns anos atrás, envolvendo funcionalização de óxido de grafeno, por exemplo, com aminas. E aí a gente acompanhou por RMN aí todas as modificações químicas. Nesse caso, a presença das aminas melhorou muito a resposta eletroquímica do material, ou a capacitância específica, né, especialmente, foi bem melhorada com a presença dessas aminas. Então, o estudo de funcionalização de óxido de grafeno é uma vertente bastante popular, né, para quem trabalha com óxido de grafeno. O que a gente fez mais recentemente foi estudar, é um tipo de funcionalização também, mas utilizando fósforo. Há muito interesse em óxido de grafeno contendo fósforo para diferentes aplicações, também aplicações eletroquímicas. Então a gente fez um estudo mais detalhado, conduzido por uma ex-aluna, Tainara Costa, que combinou, né? Nesse caso ela combinou métodos computacionais para entender como que o fósforo se liga à estrutura e métodos experimentais para identificar os principais grupos químicos formados. Então a parte química que eu vou deixar para depois, se alguém quiser depois mais detalhes, né? Na parte computacional, então, foram estudadas interações envolvendo as moléculas de ácido fosfórico com diferentes tipos de grupos funcionais. Essa é uma limitação da parte computacional, né? É difícil colocar todos os grupos funcionais ao mesmo tempo, é difícil simular de fato a estrutura do óxido de grafeno. Então o que a gente costuma fazer é colocar esses grupos, individualmente ou em pares, né, para tentar entender as consequências das interações. E a gente percebe, obviamente, que as moléculas tendem a interagir mais fortemente com os grupos, em alguns casos são formadas pontes de hidrogênio, como dá para ver aqui em algumas dessas figuras, e isso muda completamente o deslocamento químico, não só dos núcleos de carbono que estão nas folhas, como também dos núcleos de fósforo. Então a gente usou muito RMN de fósforo aqui, vou mostrar aqui o espectro de fósforo. A gente faz RMN de fósforo e consegue identificar as várias componentes associadas às moléculas de ácido fosfórico que estão interagindo com as folhas de grafeno. Eu mostrei só ali a possibilidade de adsorção, mas é possível que aconteça também ligação, tá? O fósforo pode se ligar de fato à estrutura diretamente com o carbono ou por meio de ligações fósforo, oxigênio, carbono. Isso também produz contribuições nos espectros de RMN. Então, combinando esses resultados, a gente chegou a uma proposta aqui, uma ideia, né, de como que é a distribuição das moléculas de ácido fosfórico nas folhas de óxido de grafeno. Sempre esse sistema tem muita água, faz parte da constituição do óxido de grafeno a presença de moléculas de água. Então é importante sempre levar em consideração a presença de água também nessas estruturas. A partir do óxido de grafeno a gente pode produzir o RGO, como eu mencionei no início, né? Óxido de grafeno reduzido. Isso pode ser feito por tratamentos térmicos ou químicos. Então a gente vai progressivamente eliminando os grupos funcionais e recuperando uma estrutura parecida com o grafeno. Aliás, essa é uma das razões para o óxido de grafeno atrair tanto interesse atual, né, já há vários anos. Né? O óxido de grafeno é um precursor para o grafeno. Ele pode ser um precursor importante para o grafeno. A folha obtida aqui não tem, claro, né, perfeição estrutural como aquela obtida por uma esfoliação mecânica ou por um crescimento via CVD.
Mas esse tipo de material pode ser útil para aplicações onde as características estruturais não sejam tão importantes assim. Então, muitos materiais que hoje em dia são vendidos, quando a gente vai comprar num site aí de produtos químicos, alguma coisa que está rotulada como grafeno, na verdade é isso aqui, é o óxido de grafeno reduzido. É um material que foi esfoliado, foi tratado química e termicamente para recuperar uma estrutura similar à do grafeno. Que são imagens de microscopia, a gente consegue ver claramente as folhas parecidas com o grafeno, né, se reorganizando na estrutura do RGO. E esse processo também pode ser acompanhado de maneira muito clara usando RMN. Né? Esse aqui é o espectro de uma amostra oxidada e a amostra reduzida. Claramente os sinais, né, dos grupos oxigenados vão desaparecendo e vai sendo recuperada aqui a linha principal dos carbonos sp2. Claro que a gente pode fazer isso também usando espectroscopia Raman, XPS e várias outras técnicas. Aqui é uma sequência interessante de amostras que foram reduzidas em diferentes temperaturas. Esse é um trabalho que a gente não publicou, inclusive, ainda. A gente partiu de GO e foi tratando termicamente até 1000 graus Celsius. E aí, por difração de raio-x, a gente consegue acompanhar o processo. Né? Esse pico é tão deslocado para baixos ângulos no óxido de grafeno em comparação com o grafite, por exemplo, por causa da presença dos grupos funcionais e das moléculas de água. Isso afasta os planos, aumenta a distância interplanar. E, consequentemente, o pico de difração vai para ângulos muito baixos. Né? Quando a gente trata o material termicamente, a gente recupera aproximadamente, né, a distância interplanar. Então, esse é o processo seguido por raio-x, difração de raio-x, e aqui por RMN. Veja que a linha associada aos carbonos sp2 ela vai progressivamente diminuindo em frequência e vai ficando mais larga. Isso é consequência daquelas correntes eletrônicas, por isso aqueles trabalhos teóricos são importantes, né? Aqueles trabalhos computacionais, né? Porque eles ajudam a entender esse comportamento. Por que essa linha vai mudando de frequência, por que ela vai alargando? Isso é consequência da interação da blindagem, né? Da blindagem causada pelos elétrons, que aqui conseguem circular muito mais livremente do que no óxido de grafeno, onde as regiões sp2 são muito menores, né? Em termos de tamanho. Esses materiais reduzidos, eles têm aplicações especialmente do ponto de vista de dispositivos eletroquímicos. Boa parte das aplicações que mais atraem interesse hoje em dia de materiais grafênicos estão relacionadas a desenvolvimento de sensores, de supercapacitores, de filtros de linha, enfim, materiais, componentes de dispositivos eletroquímicos. E aí o que se observa experimentalmente é que, obviamente, quanto melhor a condutividade elétrica, né, melhor vai ser a resposta eletroquímica, e várias características eletroquímicas são dependentes da presença residual dos grupos funcionais, ou até da funcionalização, como eu mostrei naquele trabalho lá, envolvendo as aminas. Então, mostro aqui algum resultado que a gente obteve no trabalho recente, em que a gente preparou esses óxidos de grafeno reduzidos contendo fósforo e enxofre, ambos, fósforo e enxofre, vieram do processo de síntese, e a gente fez uma análise aí, uma parceria com um grupo de Montevidéu, de propriedades eletroquímicas desse sistema, e relacionou isso com a presença desses elementos de natureza diferente, né? Fósforo e enxofre. Aqui vocês estão vendo uma versão, umas imagens, né, de microscopia dos filmes, os filmes de GO e de óxido de grafeno reduzido, são filmes relativamente espessos, né, como vocês podem ver aqui, espessuras na faixa aí de alguns micrômetros. Esses filmes são muito fáceis de obter, né, porque o material é preparado em solução. Né? Então basta depois a gente depositar a solução num substrato e deixar secar, temperatura aí você vai escolher a temperatura de secagem, e aí a formação do filme é bastante fácil de ser conduzida e é bem reprodutível. Né? Então a gente acompanhou esse processo de formação do óxido de grafeno reduzido por tratamentos térmicos em diferentes temperaturas, usando difração de raio-x e usando RMN de carbono, como eu já mencionei antes. Né? Claramente a gente vê aqui o crescimento da linha de carbonos sp2 em detrimento dos carbonos ligados ao oxigênio. E nesse caso a gente usou também RMN de fósforo, né? Já que os nossos filmes foram produzidos propositalmente, né? Com diferentes quantidades de fósforo. Só resumindo aqui a parte eletroquímica, os melhores resultados foram obtidos por uma amostra que tem um certo teor intermediário de fósforo e um teor bastante razoável de enxofre, tratada termicamente a 150 graus Celsius. Aqui foi obtida a melhor corrente naquele arranjo de 2 eletrodos que eu mostrei agora há pouco, e os melhores valores de capacitância, como vocês podem ver nesse gráfico da esquerda, com uma ótima capacidade de
retenção, né? Quer dizer, a capacitância é mantida por diferentes ciclos quando o material é carregado e descarregado. Isso é uma aplicação típica para armazenamento de energia, né? Eletroquímica. Então, o sistema é carregado e descarregado várias vezes e a capacitância varia muito pouco em função desse aumento. Deixa eu só passar aqui, está acabando o tempo, deixa eu só passar para a última parte. Eu quero mostrar essa parte de sensores eletroquímicos, que é uma coisa que a gente está fazendo mais recentemente. É um tema em que a gente tem atuado de maneira mais ativa aí nos últimos meses, de novo em parceria com meus colegas aí da parte computacional. A gente está estudando a interação das folhas de grafeno ou óxido de grafeno com diferentes tipos de moléculas. Nesse caso, a gente está pensando especialmente em compostos orgânicos, né, presentes em amostra de café ou contaminantes. Então, aqui eu estou mostrando a comparação entre resultados de cálculos envolvendo a interação de grafeno ou óxido de grafeno com glifosato, que é um composto usado em fertilizantes, em agrotóxicos, né? Isso aqui é um composto usado em herbicidas, e a cafeína, né? Que é uma molécula presente no café. A ideia aqui é que a gente pretende desenvolver, deixa eu ver onde é que está a figura com resumo, isso aqui, né? A gente pretende desenvolver, a gente está desenvolvendo já, na verdade, eletrodos modificados baseados em óxido de grafeno e ajustando as características desses eletrodos, a partir da escolha do tipo de modificação que a gente faz no óxido de grafeno, para a detecção de moléculas específicas. Então, vocês sabem que o Espírito Santo é um dos maiores produtores de café, especialmente café Conilon, né, no Brasil. Então, há um grande interesse aqui no estudo das componentes, das moléculas presentes no café. Não só as moléculas que naturalmente estão presentes, como a cafeína, como algumas moléculas que vêm do processo, do crescimento da planta, né, que podem estar presentes ali de maneira indesejada. Então, o desenvolvimento desses sensores, que são sensores portáteis, eles podem ser impressos, usando impressora 3D, por exemplo, desenvolvimento de sensores eletroquímicos portáteis que sejam apropriados para detectar esses componentes é muito importante. Isso é útil para a classificação do café e para a detecção desses componentes. A gente fez um estudo mais básico recentemente aí, usando só cafeína. A gente só escolheu a molécula de cafeína, né, porque ela é bastante simples de estudar e, enfim, e está universalmente presente, né, no produto de interesse, que é o café. E aí a gente fez essas modificações dos eletrodos e mostrou, né, como que a modificação melhora a capacidade de detecção da cafeína usando um sensor eletroquímico. Aí a parte computacional entrou como apoio, né, para entender com quem que a cafeína gosta de interagir, né, do ponto de vista de grupos funcionais. Né? A gente mostrou, a partir daqueles cálculos que eu mencionei anteriormente, que a modificação do grafeno, da folha de grafeno, né, com grupos funcionais melhora bastante a interação com a cafeína, e que principalmente se você reduzir o material, né, se você melhorar a condutividade elétrica, reduzindo o óxido de grafeno após a deposição, aí a resposta eletroquímica cresce bastante. Essa curva amarela que foi obtida, um eletrodo nessas condições, né, já modificado com óxido de grafeno e passando por um estágio de redução. Então, essa corrente, o tamanho, a magnitude da corrente, proporcional à quantidade de cafeína presente. A corrente aqui é a corrente detectada numa ciclagem, né, num processo de voltametria cíclica. Daí, a partir desses valores de corrente, a gente consegue construir curvas analíticas, né, que relacionam a corrente com a concentração de cafeína. Isso é um sensor, né? Isso essencialmente é a proposta de um sensor nesse caso, para cafeína. Um sensor modificado com óxido de grafeno, apropriado para cafeína. E a ideia é que a gente está avançando nesse trabalho, né, com colaboração de vários professores da química e também da eletroquímica e também aqui da parte computacional, para otimizar a construção do sensor para diferentes tipos de moléculas, especialmente, como eu disse, essas relacionadas ao setor do café. Então, vou terminar aqui, acho que já extrapolei um pouquinho o tempo. A ideia dessa apresentação foi tentar mostrar como que essa combinação, né, entre métodos experimentais, especialmente de RMN, e os cálculos, o suporte aqui dos cálculos computacionais, tem sido útil para, enfim, nos ajudar a compreender a estrutura desses materiais grafênicos e propor materiais específicos para aplicações. Deixa eu agradecer só aqui ao pessoal que apoia, né, a parte financeira do trabalho e a parte técnica. Eu deixo aqui finalmente algumas informações de contato e agradeço aí de novo ao Ivan e a todos vocês pela paciência. Legal, Jair, muito obrigado. Impressionante aí o que a RMN pode fazer, né? A quantidade de resultado enorme. Bom, então está aberto para perguntas agora. Alguém quer perguntar? Flavinho?
Jair, muito bacana, parabéns pelo seminário, muito didático, muito legal mesmo. E bonito também o trabalho, essa coisa da aplicação, né? Passa a partir de uma coisa bem fundamental, como a interação entre átomos e moléculas, na verdade, e uma superfície, e você chegar a uma coisa bem aplicada, assim. Eu queria fazer uma pergunta, eu não sei se você explicou, talvez eu tenha perdido alguma coisa. Aquela coisa dos triângulos, essa corrente eletrônica que você diz que surge nas bordas dos triângulos, o que é exatamente isso que eu não. Eu acho que eu perdi essa parte. Desculpa se você já É, falou e eu. não, eu passei bem rápido mesmo, né? Na verdade, olha só, deixa eu voltar aqui para a figura. As correntes elas surgem sempre que você tem deslocalização eletrônica, né? Isso é geral. Vale para qualquer sistema que tenha anéis aromáticos, por exemplo, você vai ter essas correntes. Então aqui está o resultado dos cálculos, né, de correntes circulando em dois sentidos diferentes. O que tem de particular no caso dos triangulenos é que além das correntes, existem os spins descompensados. Então se você olhar para esses gráficos aqui de densidade de spin, tá vendo? O azul é spin up e vermelho é spin down, ou ao contrário. Então aqui existe uma forte não compensação dos spins em sítios específicos, nas bordas. Perto do centro aqui as densidades são bem pequenas, mas perto das bordas elas são bem grandes. Então, além do efeito das correntes, que é um efeito tipicamente diamagnético, você vai ter aqui um efeito paramagnético. E aí os deslocamentos ficam muito maiores. Por isso que eu falei que a gente não consegue medir diretamente isso aqui, entendeu? A gente já tentou fazer medida, a gente fez na verdade. Não foi num sistema assim não, foi num grafite ferromagnético. Um professor lá da Universidade Federal de São Carlos produziu uma amostra de grafite sem contaminação, com propriedades ferromagnéticas. A gente mandou lá para um colega da Zagreb, na Croácia, e ele fez experimentos de remendo como esse que o Ivan fazia, não sei se ainda faz, né? Em baixas temperaturas, enfim, variação de campo aplicado, e conseguiu determinar o campo hiperfino, naquele caso, né, causado sobre os núcleos de carbono. Mas são experimentos muito difíceis de fazer em espectrômetros convencionais, né? Por isso que eu falei que esses sistemas são difíceis de estudar, entendeu? Mas isso, essas correntes e esse acúmulo de spin que você está falando nas bordas dos triângulos, acontece independente do. Porque aí você tem uma terminação específica, né? Aí é um armchair, eu acho. Depende. Se é armchair ou se for zigue-zague, isso muda completamente, né? Aqui acho que são todas armchair, exatamente. Não lembro se nesse trabalho a gente chegou a mudar a terminação, viu, Flávio? Mas com certeza isso afeta. Tem um chamado teorema de Lieb, né? Enfim, e outros resultados parecidos, né? Que preveem, né, quais desses fragmentos vão ter propriedades magnéticas e quais não vão ter. Entendeu? Pô, bem interessante esse resultado. Quer dizer, não sabia disso. Bem legal. Bom, obrigado. Obrigado. Pergunta? Eu tenho uma curiosidade. Você consegue tirar uma quantidade enorme de informações da espectroscopia, né? E a relaxação é uma outra coisa que se obtém bastante informação em experimento de Riemann. Você não tem estudo de relaxação nesse sistema? Não é interessante para esse tipo de estudo? Interessante né? É que é difícil medir, né? Quando a gente vai fazer experimentos de Riemann de carbono, especialmente, né, para medir tempo de relaxação, né? Você precisa de repetir esses experimentos com diferentes intervalos, enfim, são experimentos bem mais longos. A gente tem feito coisas assim, olhando para a relaxação do hidrogênio. Aí o que a gente faz é usar o método chamado polarização cruzada, né? Você excita os hidrogênios, transfere para o carbono e mede. E aí, mudando, né, a sequência de pulsos de excitação do hidrogênio, a gente consegue determinar indiretamente, né, os tempos de relaxação. Olhando para o carbono, a gente determina o tempo de relaxação do hidrogênio. Entendeu? A gente tem explorado isso especialmente para estudar a mistura de fases, quando a gente tem um material que tem, sei lá, um polímero misturado com um material grafênico. Né? Então, os núcleos de hidrogênio no polímero vão ter tempos de relaxação diferentes da outra fase, e dependendo do quanto que essas fases estão misturadas. A gente usa esses métodos. Mas para Riemann de carbono não é tão simples, né? Porque os métodos. A gente mede sim, a gente mede T1, eu estimo T1 para saber assim, quanto tempo tem que esperar, né? Entre um scan e o outro. Essa é a abordagem que a gente faz. Legal. E uma dúvida, né? Esses óxidos, né? Ou essas amostras de não o grafeno, mas o termo que você usou, né? O grafeno-like, né? Eles mantêm aquelas propriedades de quiralidade que tem o grafeno comum, ou aquilo some?
né? Se você enrolar isso, virar um nanotubo de óxido de grafeno, aí tem aquelas propriedades, às vezes é semicondutor, às vezes é isolante. Os nanotubos tem, né? Claro. O óxido de grafeno, não. O óxido de grafeno sempre vai ser isolante. Agora, quando você recupera o óxido de grafeno reduzido, quer dizer, recupera a estrutura parecida com o grafeno a partir do óxido, o quanto que esses efeitos que são típicos do grafeno vão se manifestar aqui vai depender da perfeição estrutural, né? Porque vários deles são dependentes disso, né? Da Tá bom. estrutura cristalina, entendeu? Inclusive aquela relação de dispersão, né, que o pessoal, que é parecido com a do fóton, né, o pessoal ficou animado para fazer simulações de. Aquilo lá geralmente é feito com esses filmes CVD, né? Porque aí você tem uma perfeição estrutural muito maior, né? Assim como é feito o Hall quântico, né? São feitos em dispositivos construídos a partir de CVD ou da esfoliação, como os caras fizeram lá em Manchester, né? Você vê aqui que o RGO, ele apresenta lá o pico. Dá para ver que tem uma ordenação estrutural, mas tá longe de ser um material cristalino, né? Entende? Tá Então, bom. o quanto de que as propriedades eletrônicas desse material vão ser parecidas com a do grafeno vão depender disso, né? Do grau de ordem estrutural. E finalmente o negócio dos sensores aí para cafeína, vocês já apresentaram isso aí para os fazendeiros de café do Espírito Santo? Sim, tem um dos parceiros aqui, deixa eu colocar o Larica não é fazendeiro de café, não? Larica, não sei. Mas aqui, esse professor Rafael é aqui da Química, do Departamento de Química, ele tem uma parceria importante com os produtores aqui, com as cooperativas, né? Legal. E você tem Essa isso. área é bastante quente aqui, dentro daquele laboratório de petróleo que eu mencionei no começo, tem uma unidade chamada LabCoff. Eles são dedicados à química do café. Eles usam um monte de coisa para estudar café, quimiometria, infravermelho, RMN, tudo que você imaginar. Tem máquina para torrar café aqui na UFES, enfim, é uma área que está crescendo bastante. Isso aqui é apenas um pedacinho, né, dessa pesquisa bastante grande. O sensor é patenteável? Vocês pensam nisso? Esse aqui ainda não foi porque o método é bastante simples, né? Isso aqui é mais um trabalho inicial, enfim, que a gente está entendendo, né? O que a gente tem que fazer para produzir o sensor, mas o plano é esse, né? Se a gente conseguir chegar num sensor que de fato seja melhor do que algum comercial e seletivo, né? Para moléculas específicas, a ideia é chegar numa solução técnica, né? Porque além dos recursos da técnica, tem a fundamentação teórica, né? Então a possibilidade de você fazer um design assim é grande, né? E aí o apoio do Vanderlan, né? Que você conhece bastante o Vanderlan, tem sido fundamental, né? O pessoal da parte computacional ajuda bastante. É bem bacana. Mais perguntas? Bom, senão eu sou a pessoa que bate palma, viu, Jair? Obrigado, Ivan. Um prazer estar aqui com você.